E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a Storm 200 e as SHI 250, ambas da Shinerai do Brasil. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Bom, elas têm diferenças significativas por uma diferença de preço que é de R$ 100 no PPS. R$ 100. Então, dá uma olhadinha aqui nas especificações. Então, agora estamos no site da Shinerai, tá? E vou começar mostrando pela Storm 200, né? Vamos por ordem de tamanhos. A Storm 200, o PPS dela é de 21.590. Ela já tem ABS de 2 canais, né? Com 200 cilindradas de tamanho de motor. É uma bela moto? Sim, sem dúvida aqui. O painel 100% digital, tá? Os freios ABS com rodas de liga leve, a suspensão invertida. As cores eu acho muito bonitas. Esse é todo esse azul acinzentado aqui que eu achei meio esquisito e estranho. Mas essa preta com amarelo tá muito bonita. Mesmo a amarela também é bonita. Iluminação Full LED. Tem a porta USB. O, a tampa do tanque tipo aviador. A iluminação dela que tá muito bonita também. Os controles são bem à mão. O painel bem visível e dá para você modificar a iluminação dele. Um motorzão com 4 válvulas. Essa preta com amarelo ficou muito bonita de fato. E a suspensão invertida. E ela é uma crossover que a proposta dela realmente é estrada e cidade, tá? Essa é a proposta principal dela. Mas ela tem duas coisas que eu acho muito importantes em uma moto, tá? Primeiro, o ABS duplo canal. Numa moto de 200 cilindradas, é pouco comum, embora esteja já se divulgando bem dentro da indústria de motos. Mas tem uma coisa que ela leva uma grande vantagem sobre a SHI 250. A altura do assento. 79 centímetros. Cara, isso aqui pro brasileiro médio é ótimo, porque é uma moto que não fica alta demais para você plantar o pé no chão. Um cara da minha altura, 1,70, planta fácil, tá? Então, é uma moto que, para nós baixinhos, é legal. E olha só, ela tem 20 cavalos a 9.000 RPM e 1,9 kg aproximadamente a 7.500. É uma moto com refrigeração líquida, então ela não é quente demais, tá? Não sobe aquele calor miserável quando você para no, no sinaleiro, tá?
E o preço dela, o nosso escorpião no bolso, né? Não tem muito o que reclamar, porque 21.600 numa crossover de baixa cilindrada é um preço aceitável, tá? Agora vamos dar uma olhada na SHI 250. É R$ 100 mais barato, tá? Para uma moto com refrigeração a ar, vou descer lá nas especificações para depois eu mostro o restante. Isso é mais importante agora do que qualquer coisa. A refrigeração a ar, a potência é até um pouquinho menor do que a Storm 200, embora o torque seja mais ou menos igual e venha numa faixa um pouco mais baixa. Só que tem uma coisa que ele leva grande vantagem sobre a grande desvantagem, aliás, sobre a Storm 200, que é a altura do assento. São 8 centímetros mais alto. São 87 centímetros. E isso para um cara, um brasileiro médio, né? É alto. Um cara da minha estatura vai ficar na pontinha do pé. E sabe, isso não é legal. E outra coisa, enquanto que na a Storm 200 tem freios ABS, o freio é combinado nessa aqui. Por R$ 100 a menos, não sei se vale a pena. E outra, o tanque que é vantagem para SHI de 18 litros. Enquanto que na Storm ele é de 13 litros, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. 13 litros. Só que tem uma diferença. O motor refrigerado a ar, ele tende a ser mais gastão, tá? Ele tende a gastar um pouco mais. Enquanto que o refrigerado a água, ele costuma ser mais econômico. Então, um quase acaba compensando o outro. Essa HI 250 tem a sua beleza? Lógico que tem. Ela também é uma moto bonita, é uma moto moderna, tá? Só que eu acho que ela ficou devendo. A partir do momento que não tem o ABS comutável, para você pegar uma trilha e tal, eu já, eu acho que ficou devendo. E o motor com refrigeração a ar, pô, se ele tivesse refrigeração líquida, daria para pegar aí mais uns 5 cavalos por aí e talvez 1 quilo a mais de torque. 2 quilos, 2 quilos, ó. Mais ou menos um meio quilo a mais de torque, que faz diferença numa trilha, tá? Ok, as duas têm propostas diferentes? Sim, as duas têm propostas diferentes. Como vocês viram, ambas têm suas qualidades e têm seus defeitos. Ambas têm a sua tomada de USB e cada uma tem a sua proposta. Uma é ser uma crossover e a outra é ser uma
moto mais para trilha. A Storm 200, ela é a crossover, tá? Vocês viram que, em termos de potência, as duas se equivalem. Os freios, que na Storm tem o ABS, na SHI é o CBS. E vê bem, um ABS comutável na SHI 250 seria legal. Por que que seria legal? Cara, ela é uma moto para você andar na cidade também, tá? E a própria marca coloca ela como cidade e trilha. E freio CBS na cidade, bom, freio CBS em qualquer lugar não é legal. E caramba, já é uma moto que ela é para ser barata? Sim, mas olha a diferença de preço entre uma 200 cilindradas com torque e potência igual a uma 250. A única diferença, assim, visível de motor entre elas, de fato e de direito, é que a 200 é com refrigeração líquida e a 250 é refrigeração a ar. O que, pombas, se a 250 tivesse refrigeração líquida, ela poderia ganhar aí alguns cavalinhos, como eu falei no vídeo, tá? E talvez, mais um meio quilo, 1 quilo de torque. O que seria também muito bom para você ir para uma trilha. Entre a Storm e a SHI, depende do para o que você quer. Se você vai para estrada, solo, só você e as malas, a Storm é mais adequada. Ela é um pouquinho mais baixa no assento. Ela, a relação de marcha dela é mais voltada para velocidade e não para torque. Enquanto que a SHI 250, a relação de marcha é justamente o contrário. Ela é mais voltada para torque do que para velocidade. Ambas dão para ir para a estrada? Dá, em viagem solo. E mesmo assim você vai tanto com uma como com a outra, você não vai assim ter um desempenho excepcional, tá? Você puxando um pouquinho a moto, você vai conseguir ali manter uns 110, 120, não vai muito além disso. O que você sabe que numa estrada, aqui no Brasil é meio complicado estar tão limitado assim. Mas é possível? Sim, é. Recomendável? Não sei se eu faria isso, tá? É lógico que o bolso e a necessidade é que manda. Mas se eu tenho opção de escolher para ir para a estrada entre a SHI e a Storm, para ir para a estrada, eu não pensaria duas vezes. Storm. Agora, se você quer uma moto para trilha, para realmente você poder pegar uma trilha que você vai ter um torque em rotação mais baixa e que você vai trabalhar mais em marchas mais baixas, que são as marchas de torque,
aí eu recomendaria a SHI. Para andar na cidade, João, pela diferença de preço, se eu vou passar mais tempo na cidade e pegar uma trilha leve de vez em quando, vai, uma, duas vezes no mês, eu ficaria com Store. Se você gosta de uma trilha mais distante, que você vai precisar de uma estrada, eu iria com Store. Mas isso são escolhas assim que depende muito do para o que você quer. Eu sou um cara que sou estradeiro. Não sou chegado a trilhas. No máximo é uma estrada de terra, tá? Então, para mim, a Storm 200 funcionaria melhor. Mas se você for, como por exemplo, vai, um cara que tem tesão em pegar trilha mesmo, tá? Aquelas trilhas de animais que você se embrenha no mato e se bobear até se perde, que eu já vi acontecer isso, tá? A SHI é mais negócio. Se a tua curtição de fim de semana é trilha, a SHI é mais negócio. E eu estou fazendo esse comparativo porque, pelo menos no PPS, tá? A diferença entre as duas é R$ 100. E caramba, R$ 100 de diferença não é nem dinheiro. É um tanque de gasolina, vai. Coisa que você vai gastar fácil, fácil num fim de semana. Agora eu exagerei, né? Vai, que você vai gastar num restaurantezinho aí, um boteco no fim de semana, é a diferença entre as motos. Então, realmente é uma questão de qual é a tua proposta. E é nessa hora que eu falo para você pensar muito bem, para você aproveitar o máximo da moto que você vai comprar. Essas duas motos têm propostas diferentes. Essas duas motos têm grandes qualidades e os defeitinhos dela são coisas para você se habituar, tá? No caso, a SHI 250, eu acho que é a que peca mais por conta do freio CBS. Eu acho que hoje, com o volume e a tecnologia que a gente tem, um ABS comutável seria muito melhor. Não tem mais necessidade dessa história de freio CBS. Bom, eu gostaria muito que, mesmo nas motos mais simples, as motos de trabalhador, porque tanto uma como a outra serve também para trabalho, tá? Acabasse com essa história de freio CBS. Freio é uma das coisas que mais mexem com a tua segurança. Então eu acho que o freio ABS deveria ser padrão em qualquer cilindrada. Gente, eu espero que vocês parem para pensar a respeito dessas duas motos, se vocês estiverem com ela no radar. Porque, como eu disse, cada uma tem suas qualidades. Uma é voltada para trilha, de fato, e a outra é voltada mais para a estrada. A Storm pode fazer uma trilha? Pode. Dá para fazer? Dá. Recomendaria a Storm para uma trilha? Frente a SHI? Não. Agora, eu recomendaria a SHI para estrada? Não. Recomendaria a SHI para uma trilha? Com certeza.
Cada uma tem a sua proposta que você tem que analisar qual vai ser o seu uso para ela. Você vai andar mais na cidade, estrada? Pega a Storm. Vai, tem tesão em trilha? Precisa trabalhar tanto com uma como com a outra na cidade? Tanto uma como outra na cidade? Joia. Essa HI na estrada, eu não recomendaria. Ela não é a proposta dela. Então, gente, é uma, é uma coisa que vocês devem pensar muito, porque uma custa 21.490, que é a SHI 250. E a Storm 200, ela custa 21.590. Isso no PPS, tá? Então, as diferenças são em termos de dinheiro, é muito pouca. R$ 100. E dá para você definir muito bem qual é a tua proposta. Para o que você vai usar essa moto? De fato. Se você vai ficar mais em cidade, se você vai querer pegar uma estradinha de fim de semana, ou se você vai querer pegar uma trilha de fim de semana. Aí cada uma tem a sua proposta e você olha isso com carinho. Porque esteticamente, tanto uma como a outra são muito bonitas. Eu gostei. As cores da SHI e da Storm são muito bonitas. Tem um cinza meio esquisito lá, parece um azul claro ou um cinza azulado. Quase um cinza marítimo. Que eu achei meio esquisito, meio estranho. Mas pode ser coisa do meu computador também, né? Da tela do computador. Mas você decide. Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. E o seu comentário? Qual é a sua escolha? SHI? Storm? Para o que você vai realmente usar? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.